Salve, querido promissante, tudo tranquilo? Queria compartilhar com vocês um pouco de um aspecto da minha pesquisa que eu consegui avançar um tanto, qual o caminho que eu utilizei, quais as dificuldades que eu tive. Bora trocar uma ideia. Bom, para quem já acompanha o canal há bom tempo, já ouviu falar de que do meu ramo materno, meu ramo matrilinear, que é o ramo das mães, das mães, das mães, das mães, é um ramo que para mim é um pouco difícil de avançar, porque é difícil, travei e tenho diversas dificuldades. E um dos caminhos que pode me ajudar muito a desenvolver melhor, em compreender melhor esse meu ramo matrilinear, seria se eu fizesse um teste de ancestralidade, mais específico um teste de mitocondrial. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas fica a dica para quem também está com dificuldade em fazer um lado específico da família, por exemplo, o lado matrilinear ou patrilinear. Existem alguns testes de DNA que podem ajudar na pesquisa. Bom, enquanto eu não faço esse teste, eu vou por outros caminhos, eu vou por pesquisas documentais. Afinal de contas, eu estou travado numa trisavó minha do lado materno e que nem a minha mãe conheceu, é uma bisavó dela, mas ela mal conheceu a avó, quanto mais a bisavó, e as histórias desapareceram no tempo. Vamos dar nomes às pessoas então? Essa minha trisavó, ela se chamava Luisa Kleist, que depois ela casou com William Ledebour. E aqui é o local que eles estão enterrados, que eu já pude visitar, no cemitério da Estrada da Ilha, ali em Joinville. Bom, a única informação que eu tinha dela é que ela tinha vindo para Joinville com a mãe dela e com uma irmã, como consta aqui na lista de passageiros. Elas chegaram em Joinville, antigamente Colônia Dona Francisca, 24 de outubro de 1868. E só chegaram às 3, ou seja, o pai não veio. Por que não veio, não sei. Não sei se faleceu lá, se não tinha se separado da família, não sei o que aconteceu. Simplesmente não veio, não consta o nome dele nessa lista. Mas o nome desse pai consta em outras certidões. Eu tinha o nome da mãe dela, Sophie, depois o nome do pai, Joaquim, o nome dela, Louise, e o nome da irmã, de Frederic. Só essas informações que eu tinha. E depois, com o tempo, consegui localizar o óbito dela, porque daí ela mudou o nome para Ledebour, que era o nome do marido, e eu consegui localizar e beleza, mas não pude avançar mais, não tive mais informações. Nesse mesmo período que eu fui no cemitério, ali da Estrada da Ilha, eu fiz uma coisa que serviu. Hoje em dia você tem o Billion Graves, que ajuda nisso, que é fotografar as lápides. Então na época não tinha o Billion Graves ainda, eu fui fotografando todas as lápides do cemitério inteiro. Então eu tenho isso arquivado, além do Billion Graves, que agora também tem. Mas o Billion Graves não tem as placas que não estão nos túmulos, tá? Então presta atenção nisso. Tem as placas que estavam em algum túmulo, sabe Deus o que aconteceu, as placas foram retiradas e tem um local no meio do cemitério que estão somente as placas. Essas placas não estão no Billion Graves, mas eu tenho essas fotos porque eu tirei de todas essas placas depois. E é aí que tá um ponto-chave na pesquisa. Mas eu já volto, já retomo esse ponto. Tempos atrás eu estava fazendo a pesquisa de um outro cemitério também lá na região de Piraberaba, de Joinville, ali, Dona Francisca. E eu fui fazer do cemitério dos imigrantes de Piraberaba, como eu já falei algumas outras vezes aqui. Também fotografei todos os túmulos e eu queria fazer um histórico desse cemitério, porque afinal de contas meu tetravô tá lá, enfim, para mim é importante. E eu conversei com uma outra pessoa que também pesquisa a história de Joinville, a Brigitte Brandenburg. E ela tem muito conhecimento, ela já estudou bastante sobre isso, especialmente esse cemitério ela conhece bastante. Em 2005 ela já tinha fotografado as lápides desse cemitério. O fato é que antigamente existia um site, não está mais disponível, tiraram do ar, sei lá por quê, que constava, ela tinha feito com outras pessoas, em colaboração com outras pessoas, uma tabela com o nome de todas as pessoas que ela havia encontrado no cemitério. Não só desse cemitério, como diversos outros da região. Mas o fato é, eu pensei um dia, bom, eu tenho esse arquivo, porque eu baixei antes da página sair, né? Eu fiquei pensando, bom, deixa eu tentar procurar lá, né? Porque eu nunca tentei fazer esse tipo de pesquisa na planilha, que não é minha, né? E para minha surpresa, eu escrevi Kleist. E apareceu Frederic, entre parênteses, Kleist, Hoff. Olha, ué, Frederic Kleist é a irmã da minha trisavó. E eu não tenho informação nenhuma dela. Peraí, agora eu tenho então. Vamos averiguar alguns dados, ver se bate, né?
Porque daí teria que bater o nome da mãe, do pai, algumas informações, pelo menos para eu saber que é a mesma pessoa, né? Tudo bem que esse Kleist não tem mais ninguém ali na região com esse sobrenome, então é muito provável que fosse realmente essa irmã da minha trisavó. Mas eu estava na dúvida, afinal de contas é uma pesquisa, então tem que ser comprovado, não é simplesmente, olha, eu achei um nome que é parecido, ó, bateu, deu match. Não funciona assim a pesquisa genealógica em nenhum tipo de pesquisa. E aí, sabendo que essa pessoa havia sido enterrada também no cemitério da Estrada da Ilha, que eu já havia fotografado, eu fui lá procurar fui olhando foto por foto. E não é que eu me deparei com a lápide dela, Frederick Hoff, com a mesma data de falecimento que já constava nessa planilha. Ou seja, essa placa ela não estava num túmulo, ela estava separada, era aquela placa que não consta no Billion Graves. E aí a pesquisa começa a dar algumas pistas de que vai encaminhar, vai para frente. Isso é fantástico. E aí eu pensei, bom, vamos tentar ir lá no Ancestry, que é um outro site de pesquisa. Todo mundo está acostumado com Family Search, mas existem outros bancos de dados, então dá uma procurada em outros também que vale a pena. Tem esse Ancestry, que também é conhecido, mas às vezes acaba sendo meio esquecido de lado, sei lá por que é tão importante. E lá eu coloquei Frederick Kleist. E aí, nossa, apareceu muita gente. Aí você fala assim, meu Deus, não vai funcionar nunca isso, né? Só que tem um detalhe que você esquece, né? Que antigamente, tanto os homens quanto as mulheres, especialmente de origem germânica, outros também, o italiano também funciona da mesma forma, eles não têm um nome só. Frederick, Sophie, Louise, Kleist, tem uns 5 nomes. Só que a pessoa era registrada com todos esses nomes no nascimento, mas aí quando no casamento às vezes aparecem esses nomes, mas no óbito não aparece todos esses nomes, aparece um deles, que era o mais comum dela ser usado no dia a dia. Mas como você descobre qual que é? Nesse caso era o Frederick, esse eu sabia que era. E da minha trisavó, Louise. Mas quais seriam os outros nomes que aparecem? Eu não sei. E aí eu fiz a pesquisa no Ancestry e aí eu resolvi fazer uma outra forma, colocar somente o nome do pai, Joachim, e o nome da mãe, Sophie Kleist. E não é que ali apareceu o nome dela, na busca ali, Frederick. E aí quando eu entrei, encontrei a certidão de nascimento, de batismo dela. E da mesma forma, de batismo da minha trisavó. Que aí você olha, são cidades próximas, mas não são as mesmas cidades. O que eu quero dizer com tudo isso é, a pesquisa ela não pode ser focada somente num aspecto, por exemplo, vamos trabalhar no Family Search. Tá bom, é muito legal, mas não é o único banco de dados que existe. Lá vai ter alguma informação, vai ter muita informação, por incrível que pareça, mas não é o único lugar que detém informações. Existem outros. Existem informações que não estão na internet. Nesse caso, esse banco de dados, essa planilha, estava até um tempo atrás, sei lá, uns 6 anos atrás estava. Não está mais. Então, as informações elas estão dispersas por aí. E o nosso trabalho é ir coletando, como se fosse um quebra-cabeça, juntando as peças. Ó, tem essa peça aqui, essa peça daqui, essa peça daqui, essa peça aqui, essa peça aqui. E a gente vai juntando essas peças. Então esse é o nosso trabalho. Então aqui é um exemplo que eu dei da minha pesquisa, desse ramo materno, em que eu tinha uma informação, daí eu lembrei de uma outra informação. Lógico, eu poderia ter feito isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás, podia, mas não caiu a minha ficha naquela época. Caiu agora. Caiu, opa, deu aquele estalo, opa, nunca pensei em fazer isso, agora eu vou fazer. Porque também você passa o tempo pesquisando outras coisas, outros ramos da família, outras famílias que não são as minhas, para clientes, enfim. Mas quando dá esses estalos de um ramo que às vezes faz muito tempo que você não procura, aí você, meu Deus, eu tenho essa informação lá, eu vou tentar. E aí começa a deslanchar aquele ramo. Daqui a pouco vai travar de volta. Já vai ficar travado, não vou conseguir avançar, beleza, dá um tempo, daqui a 1 ano eu lembro de uma outra hipótese para pesquisar e bora. Para você funciona também a pesquisa dessa forma, meio caçando pistas de vários pontos? Como que você faz a sua pesquisa? Grande abraço.